diretor de futebol do Cruzeiro, falou na coletiva ontem. Taca de pau aí, Andrezão. Durante o ano passado, foi nos passando qual que eram os objetivos profissionais, onde ele queria chegar, qual as metas. E mais de uma vez ele deixou claro que ele enxergava que o ciclo dele poderia se encerrar durante o ano passado. E durante esse processo a gente explicou para ele e conseguiu arredondar, explicamos a importância dele para o projeto e conseguimos ajustar para que ele permanecesse mais tempo. E isso foi se dando durante toda a temporada passada. Ao final do ano, em dezembro, ele deixou mais uma vez claro para todos que ele queria sair, que ele não se enxergava no Cruzeiro durante a próxima temporada. E mais uma vez a gente fez uma conversa e conseguimos ganhar um pouco mais de tempo, porque a gente enxergava que o Pesolano, durante a próxima temporada, essa de 2023, seria um profissional importante para o projeto. Foram se passando as semanas, iniciamos o Campeonato Mineiro e no jogo especificamente do Pouso Alegre, a gente enxergou uma mudança. A gente viu que ali, de fato, se encerrava um ciclo. Nossa, foi difícil, gente. Foi difícil. Foi uma coletiva medonha. Teve alguns pontos da coletiva assim, cara. Ontem eu não acreditei, aí quando foi 2 horas da manhã eu estava assistindo essa coletiva. Sentado na cama, minha esposa dormindo aqui que nem um anjo do meu lado. Eu sentado nas 2h05 da manhã, assistindo e incrédulo com algumas coisas. Mas incrédulo mesmo. Porque nós tivemos... teve um ponto da coletiva, até numa pergunta do Frossá, o Popó está até me lembrando aqui, sobre os reforços. E falar que o Pesolano participou dando orientações ou sugestões ou até opinião sobre contratações, cara, que ele não vai trabalhar. Um outro ponto da coletiva ontem, do Pedro falando, eu acho o Pedro, falo moleque no bom sentido, né? Acho um moleque muito competente, mas eu achei que era uma coletiva da Faria Lima, do mercado, sabe? Disse, não disse nada. E aí, quando ele falou que tentou várias vezes e conseguiu reverter a situação da saída do Pesolano, cara, aí eu não aguento, sabe? Eu até ontem disse ao Léo Figueiredo, falei assim, querido, é a mesma coisa você chegar em casa e a sua esposa dizer pra você, eu não quero mais. E você, não, eu quero, vamos tentar. Aí passa então beleza, vamos tentar. Aí daqui a pouco ela chega pra você e diz assim, eu não quero, eu não tô feliz, eu não tô 100% no relacionamento. E você, não, mas vamos tentar, vamos de novo. Aí você... Aí ela, não, mas eu não quero. Aí você, mas vamos tentar de novo. Aí ela, então tudo bem, vamos tentar. Aí fica mais um tempo. Aí sai para tomar um vinho, aí a hora que ela mete o vinho na goela, aquele gosto de vinagre, ela não quer, cara. Ela não quer. Aí você fica lá insistindo, pá, e vai. Cara, ela não quer. O Pesolano não queria. Vocês perderam 90 dias, vocês estão de brincadeira. A coletiva ontem foi um negócio medonho. Eu até acho que por mais que ele tenha um cargo, e que esse cargo, inclusive, direciona ele, que ele vá à coletiva, não era para ele estar ali, cara. Isso é uma coletiva que tinha que ser do Paulo André, tinha que ser do Ronaldo. Isso tem que ser numa escala acima do Pedro, cara. Será que vocês não estão entendendo o que é o Cruzeiro? Será que vocês não estão entendendo o tamanho dessa trozoba que vocês estão fazendo? Como é que vocês mantêm o cara 3 meses no carro? Como é que vocês identificam que o cara não ficaria lá no jogo contra... Há 40 dias, gente. Vocês enganaram todo mundo. Vocês enganaram todo mundo, mas pior é enganar a torcida. Vocês tiraram a torcida de perto do Cruzeiro. O Cruzeiro não tem casa mais. Vocês não podem querer botar na minha cabeça que vocês estão certos. Vocês tiraram a torcida de perto do clube. Olha o que vocês estão fazendo, gente. Quando acerta, você vem aqui e elogia. Mas não dá para ser assim, porra. Vocês estão brincando com o clube. É claro que eu estou falando de brincadeira entre aspas, né? Como é que vocês estão fazendo isso com o clube?
Essa coletiva foi um negócio medonho, cara. Eu não estava vendo as perguntas, mas eu imagino o Frossá, o Genta, o Samuel, o Pansieri, o Adroaldo, quem mais que estava lá ontem? O Pio. Os caras deviam estar putos ali, cara. Porque, sinceramente, vocês tiraram a torcida de perto, vocês precisam entender que a cultura do torcedor do Cruzeiro, a cultura do futebol está enraizada do Cruzeiro com a sua torcida, da sua torcida com o Cruzeiro. Vocês estão tirando isso de perto. Olha o que vocês fizeram, cara. Nós aqui quebrando a cabeça se o problema estava na lateral, se era jogador improvisado, o Alê aqui quebrando a cabeça, sabe, falando coisa que nem ele concorda, que jogador estava improvisado, que mexe demais no time, que não põe os melhores para jogar, e nós aqui, o que será que está acontecendo? Olha o que estava acontecendo. Fala aí, Valu. Boa tarde. Boa tarde. Eu fico me perguntando, na parte da coletiva em que o Pedro disse que tem certeza que a partir de agora as coisas vão acontecer, o rendimento dos atletas vai subir o rendimento dos atletas e que o Cruzeiro vai passar a olhar para frente. Ele poderia ter sido um pouco mais incisivo com relação a isso que estaria acontecendo. Ele disse também que lá no dia 7 de fevereiro não via sentido em desligar o Paulo Pezzolano, lembrando que nesse período o Pepa, que deve chegar amanhã a Belo Horizonte, já estava disponível no mercado. O que eu não vejo sentido, Pedro Martins, é todo esse caminho tomado pelo Cruzeiro até aqui. Eu estou falando agora em março, antes do Campeonato Brasileiro começar, antes do Cruzeiro estrear na Copa do Brasil, porque se para você não faz sentido trocar um técnico no meio do Campeonato Mineiro, para mim não faz sentido uma instituição ficar à mercê das dúvidas de um técnico que já não sabe se quer seguir 100% aqui. Ele tem todo o direito de pensar a sua carreira. E o que me deixa surpreso nessa situação colocada por ele é que o Cruzeiro, uma das primeiras coisas que essa gestão mesmo fez foi tomar medidas impopulares. Ele falou que levou em consideração o que o Paulo Pezzolano construiu com o Cruzeiro, construiu com o torcedor, mas não é essa a gestão que vai tomar medidas impopulares pensando no próprio benefício do clube. Acho que era o momento de ter colocado essa questão de lado. Muito obrigado, Paulo Pezzolano, e pensado no bem do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro está muito prejudicado na temporada, perdeu-se tempo, o Campeonato Mineiro não serviu de nada e não adianta tentar fazer uma espécie de ponte como se o Pepa fosse um espelho do Pezzolano, porque é um técnico que na sua cultura de futebol pensa sim em ser um vencedor e um cara que gosta de fazer as suas equipes jogarem futebol, mas não uma sequência de trabalho, como até em uma parte da coletiva foi colocado. Olha uma parte da coletiva, outro ponto importante aí sobre a montagem do elenco e os reforços. Aí, quando ele falou que o Pezzolano ajudou, eu sinceramente joguei a toalha, veja aí. A gente pediu a opinião do Pezzolano em vários nomes, né? Ele mesmo sabendo da saída, a gente sempre deixou claro, e ele sempre deixou claro, que o nível de alinhamento é tanto que ele sempre quis contribuir com o projeto do clube. O acerto do Pepa foi se dando ao longo do tempo, né? Então não necessariamente o time da contratação é o time do acerto do Pepa, né? Mas uma coisa que é importante e fundamental, né? A reflexão sobre as contratações, ela é sempre muito mais aprofundada e tem muito debate. E a gente faz o debate pensando na forma de jogar que o Cruzeiro quer atingir, né? Então isso não pode fugir nunca, porque a gente está tomando decisão com base no nosso modelo de jogo, para escolher treinador e para escolher jogador. E isso faz com que você diminua muito a margem de erro. Sinceramente, cara, eu acho esse moleque muito bom, mas eu acho que, de certa forma, foi até uma covardia, viu? Sério mesmo. Você via que ele estava incomodado, ele respirava, ele buscava algumas palavras, ele tentava explicar, mas as explicações foram... Na verdade, a emenda ficou pior do que o soneto, cara. Essa resposta dele aí foi medonha, El. Sabe o que me preocupa, né, nessa situação toda? 100% alinhado, El. Não, ele não falou 100% nível de alinhamento. Nível de alinhamento. Era tão grande. Era tão grande e tal. Era tão o Pezzolano falou na coletiva que não estava 100%. Não estava 100%. Como é que o nível de alinhamento... O Elton, como é que eu sou treinador, eu estou saindo do clube, você vai ser contratado, você está num processo de contratação que demorou 40 dias, né?
Tá que nem a gente quando contrata alguém, Elton. cara. Aí, Elton, você pergunta pra mim, Elton, o seu diretor, o que eu acho da contratação do Alê? Aí eu falo, não, o Alê é um baita jogador. Mas baita pra mim, velho. Pra você pode não ser. A pergunta do Frossá também tem 2 pontos interessantes, que ele pergunta nominalmente sobre o Castan e também o Richard, essas 2 contratações. E ele fala que o tempo da contratação não era o tempo do Pepa. Ou seja, o Pepa realmente não teve participação na escolha desses 2 nomes que chegam ao Cruzeiro. Aí agora, o que me chama mais atenção ainda em toda a trajetória da SAF é o seguinte, que a gente sempre bancava aqui que o tratamento da SAF era um tratamento diferente. A gente sempre valorizou esse ponto da SAF, que a SAF pensa como uma empresa. E no momento que acontece algo desse ponto, eu não acredito que é um pensamento de uma empresa. Quando você coloca que o trabalhador que já não estava focado dentro daquela empresa, não vai ter uma sequência. Ele não vai continuar dentro dessa equipe, dentro dessa empresa. Mas ele trabalhava na empresa e escolhia peças para a empresa. Nossa. Sendo que ele não vai continuar nessa empresa. O Elton foi muito bonitinho aí para dizer que a gestão da SAF, nesse caso, foi totalmente amadora. E foi amadora. Foi. É uma decisão amadora. A forma como foi conduzida essa saída do Pesolano Thiago, é bem amadora. Thiago, ou ela foi igualzinha a gente criticava os clubes. Exato. Quando a gente martela os clubes pelas decisões. Quando a gente critica as associações ou a forma como elas eram geridas, ou são geridas, até porque existem várias associações no Brasil, as SAFs ainda não são a maioria, é justamente por causa desse tipo de decisão. Por que manter o Paulo Pesolano se já se sabia desde o dia 7 de fevereiro, estou dizendo 7 de fevereiro, há mais de um mês, já se sabia que o Paulo Pesolano não ficaria? Por que mantê-lo? Qual foi o critério naquele momento? Ah, foi o torcedor? A crítica da torcida? Pouso Alegre foi qual rodada, Thiago? Ah, não sei qual foi a Terceira. rodada. Quarta Quarta rodada, Peraí, no dia 7 de fevereiro. Peraí que esse ponto precisa ser destacado. O Pesolano falou que não pretendia ficar em dezembro, não foi? Isso. Tá. Então você teve janeiro de treinamentos. E em janeiro, segundo Dia Pedro 15 Martins, começa o eles Campeonato tentaram. Mineiro, 15 de janeiro. Então foram 15 dias. É que ele começa a treinar 20 dias. em dezembro ainda, né? Mas vamos lá. Esse período da chegada do Pesolano na direção, dizendo que não pretendia ficar, até o jogo contra o Pouso Alegre. Ele falou ontem na coletiva que eles tentaram por várias vezes, eles conseguiram reverter a situação. Até o jogo contra o Pouso Alegre, mano. Porque no jogo contra o Pouso Alegre, aí eles da diretoria identificaram que dali realmente não dava para ficar mais como homem. E sustentaram ele no cargo mais 40 dias. Agora, sabe o que acontece, Thiago? A torcida do Cruzeiro está carente e a torcida do Cruzeiro acredita muito no Ronaldo e nos seus pares. Aí você vem aqui, eu, você, o Elton, o Ale, o Valu, e critica. Amanhã vai o Ronaldo para a live e dá porrada na imprensa. Tem gente que ainda vai na onda. Eu não estou defendendo a imprensa, não, porque eu não tenho procuração para isso e não sou corporativista. O que eu estou dizendo é o seguinte: ainda assim, a imprensa isenta precisa trabalhar, entender e ser honesta com a audiência, cara. Eu não tenho que ser honesto com o Ronaldo. Eu não trabalho para o Ronaldo, eu não trabalho para o Cruzeiro, eu não trabalho para o Atlético. Eu chamei o Atlético de caloteiro na questão, e eu falo isso sim, porque as pessoas acham que porque eu trabalho na Itatiaia eu não posso criticar o Atlético, e lá ninguém nunca chegou para dizer o que você tem que falar ou não tem. Agora, você tem que ser honesto, velho, é com a sua audiência. O Cruzeiro, vocês já imaginaram, se hoje no Cruzeiro, depois dessa trozoba que fez aí, se o presidente fosse qualquer um dos passados? Ah, não conseguiria. Mas como é o Ronaldo, aí a turma fica meio assim, porque HG, ele vai na live, aí ele dá uma cutucada e tal. Gente, isso foi um negócio medonho que aconteceu. Eu entendo alguns torcedores evitarem as críticas ao Ronaldo por causa da temporada passada. Eu entendo a forma como o torcedor pensa o futebol. Não serei eu pensar da mesma forma que um torcedor o futebol. Eu penso completamente, não sei se de forma completamente diferente, mas de uma forma um pouco diferente. Eu acho que ele precisa ser elogiado quando ele fizer as coisas boas, como bem disse o Valu no início, e precisa ser criticado nesse tipo de situação. A condução da saída do Pesolano foi amadora.
amadora. Isso é coisa de gestão amadora. Na várzea não se faz isso e não se deve fazer isso no futebol profissional. A SAF é a profissionalização do futebol, ou deveria ser a profissionalização do futebol. E no Cruzeiro cometeu-se um erro muito grande com essa manutenção do Pessolano por 3 meses. Foram 3 meses jogados no lixo nessa temporada. Eu concordo em gênero, número e grau com o que disse o Valor anteriormente. É que eu acho realmente que a forma como houve, ou como se deu essa saída, ela foi extremamente amadora. O Cruzeiro não pode ficar à mercê de um treinador. Se o Pessolano não queria ficar em dezembro e houve aquela ideia de contornar a situação lá atrás, ok, conseguiu contornar a primeira vez. Na segunda, deixa o cara aí, cara. Ah, tem multa. Exige-se que ele pague a multa. Exige-se que ele cumpra todo o contrato, ele deve pagar a multa, isso deveria pelo menos acontecer, e aí sim você vai atrás do outro treinador. Mas, sinceramente, a forma como foi conduzido foi de uma gestão extremamente amadora. Ali, a escolha do português Pepa também foi assunto da coletiva. Vamos ver e depois eu queria ouvi-lo. O Pepa, pelo histórico recente de trabalhos que ele fez, é um treinador com energia, com uma capacidade de liderança muito interessante e, além disso, um cara extremamente estudioso. Então, o Pepa, ele vem para o futebol brasileiro já conhecendo muito do futebol brasileiro. Ele vem para disputar o Campeonato Brasileiro já conhecendo muito do Campeonato Brasileiro. E ele vem com uma estrutura de apoio, que é nosso staff interno, para fazer com que qualquer tempo de aprendizagem que seja necessário seja encurtado. Então, foram essas características que a gente foi buscando e identificando para nos dar segurança sobre essa decisão. Características buscando, identificando, Ali, e num trecho da entrevista ontem, ele disse que foi perguntando a algumas pessoas que conheciam o Pepa sobre características, etc. e tal. O que me parece é que não há um profundo conhecimento e convicção, isso veio com o tempo, de acordo com as informações que você foi levantando. Eu acredito que assistindo algumas coisas do Pepa, a coisa foi avançando. Agora, ele falar que o Pepa é um profundo conhecedor também do futebol brasileiro, do momento atual do futebol brasileiro, bom, a gente fica difícil acreditar, né, Ali? Porque a maior, muito boa noite já, né? Boa noite. É o que eu queria ter falado na hora que você chegou, mas aí eu estava no ar. Você é muito bonzinho, generoso, HG. O que o Cruzeiro perdeu de mais valioso nessa história toda, a loja do mito aí, ó, foi a credibilidade. Esse não foge. Hã? Foi a credibilidade, porque a partir do que aconteceu, a gente vai ouvir esses caras que são ótimos profissionais falando, a gente vai falar, será que é verdade o que eles estão falando? Eles perderam a credibilidade. Você entendeu? Porque até ontem eles estavam falando uma coisa que não era verdade. Então agora, será que o que ele está falando agora é verdade? Então são caras muito bons, muito preparados. Inclusive nesse processo aí de seleção do Pepa, foi muito cuidadoso. Mas o que é verdade a partir de agora, a gente não sabe. Então perder a credibilidade é uma coisa muito séria. Foi a maior derrota da SAF até agora. E outra coisa, eles se enganaram, se iludiram, eles não ficaram com o Pessolano. Eles não ficaram com o Pessolano no Campeonato Mineiro. Esse não é o baita treinador que dirigiu o Cruzeiro brilhantemente no ano passado. Esse não era o Pessolano. O Pessolano inteligente, o Pessolano agressivo, o Pessolano participativo, eles não ficaram com o Pessolano. Eles ficaram com um esboço, ficaram com um genérico, com o rascunho, porque o cara não estava ali de alma e coração. Então eles perderam a credibilidade e não ficaram com o treinador, é mentira. O Pessolano é muito melhor do que isso, mas muito melhor. Tanto que você vai ver a carreira dele daqui a pouco deslanchando lá na Europa, você não tem a dúvida. Então, acho que foram 2 derrotas gravíssimas que a gente não espera de gente tão competente quanto as que o Cruzeiro tem hoje no seu comando e que eu confio nele. Acho que eles acertaram muito mais do que erraram. Só que nessa aí, eu começo a ficar em dúvida. Então, assim, até recuperar a confiança, não é minha que se dane, do torcedor, você vai colocar em xeque. Ele estudou o campeonato? Essa decisão foi tomada quando? Em dezembro ou contra o Pouso Alegre? Quer um exemplo disso? Qual foi a melhor partida do Cruzeiro nesse ano? Não foi contra o Atlético? Contra o Atlético. 5 dias depois deles tomarem a decisão de tirar o Pessolano do time. 5 dias antes. 5 dias depois. Depois, o jogo contra o 5 dias depois. Pouso Alegre foi numa terça-feira. Então,
Teve o Pouso Alegre, 5 dias depois foi a melhor atuação do Cruzeiro. Sim. Olha que loucura. Então isso é muito grave e agora eles são muito bons, né? É que essa situação aí, não dá pro menino driblar. Ele não tem como driblar. Ele não tem como sair dali. Mas eles perderam a credibilidade e ficaram sem o Pesolano. Teve uma oportunidade, acho que foi em 2015, que o Marcelo Oliveira foi sozinho para uma coletiva. Depois do jogo contra o River. Depois do jogo contra o River. Derrota aqui por 3-0. A gente já estava no ar aqui, na oportunidade, nos donos da bola. E foi uma coletiva muito estranha, porque deixaram ele ali sozinho para... Era uma despedida, né? Para se despedir e tal. E por isso eu disse no bloco anterior aqui, Valu, que eu acho que no momento como esse aí, quem tinha que chegar para falar não era o Pedro, cara. Eu entendo que é o cargo dele, ele tem as responsabilidades dele, mas eu acho que é algo muito grande para a exposição dele. Eu acho que o Paulo André deveria estar ali para falar com a imprensa, que aliás ele faz isso muito bem. O Pedro, eu acho que foi meio que uma covardia deixar ele ali para algo tão grande. E só para fechar, nós criticamos tanto aqui as improvisações do Pesolano, né? Sim. Tirar o Bruno Rodrigues de um setor onde ele rende, meter ele como lateral, ou como ala, como queira e tal. Ô, gente, vocês improvisaram um treinador 40 dias aí. Vocês improvisaram um treinador. Nós criticamos as improvisações do Pesolano. Vocês improvisaram um treinador por 40 dias. Num ano que o Cruzeiro não tem margem de erro, gente. Isso é muito sério. Ô, HG, mas só um ponto, eu acho importante frisar isso. O Paulo André não é um funcionário do Cruzeiro. Ele é um funcionário do Ronaldo. Ué, mas da a empresa SAF é do de Ronaldo. quem? Não, mas aí se fosse pra exigir que alguém falasse, eu acho que teria que ser o Ronaldo. Ué, mas pera... Ou então o CEO do Cruzeiro, que é o Gabriel Lima, ou o próprio Pedro Martins. Não, tudo bem, eu tô dizendo que eu acho que o Paulo André não teria essa obrigação. Mas o clube hoje tem dono, E olha que eu nem acredito que o Paulo André faça o melhor dos trabalhos. Thiago, as decisões do Cruzeiro são tomadas pelo Paulo André, ô Thiago. Por mais que ele... Por que na boa é o Paulo André e quando é numa situação dessa não é ele? Ele é um funcionário do Ronaldo. Então, e quem é o dono do Cruzeiro é o Ronaldo. Então que seja o Ronaldo. Então, mas se ele... Não, mas tem situações, por exemplo, que são institucionais. Mas aí o CEO, que o Ronaldo fala. Não, eu não estou dizendo que o Ronaldo não deveria falar, não. O Ronaldo fala na live dele, fala lá com o Gentili, fala com o Serginho Gross, mas não vai falar numa situação dessas aí. Mas põe um desses grandão lá do lado dele, pelo menos. Só que, porra, deixar o moleque ali sozinho, cara, pra segurar uma bronca dessas. É que por exemplo, eu não acredito que nesse caso, e aí, sinceramente, eu acredito que alguém... Desculpa até te interromper, mas só vez de falar. Não, desculpa. Se tivesse que alguém falar nesse momento, que fosse o Gabriel Lima, que fosse o próprio Pedro Martins, ou o Ronaldo, enfim... Mas eu, Thiago, não colocaria neste momento o Paulo André, nem o Paulo André, nem o Elias, que são funcionários do Cruzeiro. Do Cruzeiro não, do Ronaldo. Eles são funcionários do Ronaldo, eles não são funcionários do Cruzeiro. Eles participam ativamente com o Ronaldo em algumas decisões, mas eles participam aqui, participam no Valladolid. Eu acho que agora tinha que ser alguém que estivesse 100% na cabeça do Cruzeiro. Para mim, a escolha do Pedro Martins era ideal naquele momento. Eu acho que o sentido que o HG está falando é o sentido de duas pessoas do Cruzeiro estarem ali, porque algumas respostas poderiam ser divididas ou respondidas por outras pessoas. O Gabriel Lima. Eu acho que numa situação... Gente, Pedro Martins não toma decisão no Cruzeiro. O Gabriel Lima, que é CEO do Pedro Martins não toma decisão. Mas ele é o cargo mais alto ligado ao futebol. Mas a decisão... Tudo bem, eu concordo com você. Vamos lá. Vocês acham que a manutenção do Pesolano até o jogo do final de semana partiu do Pedro Martins? Não, é o Ronaldo. Claro que não. Ele é a maior esfera dentro do Cruzeiro. Então, num momento como esse aí, quem tem que ir lá dar a explicação é quem decide. É quem chegou e falou assim, ó, tá feito. Ele fica até o Campeonato Mineiro. Aí a pergunta que eu te faço, Valu, vamos imaginar aqui um cenário. O América passa, ganha, o Cruzeiro passa, ganha e vai à final. Aí vai jogar a final daqui 15 dias. Pepa teria uma semana, vou até antecipar a resposta. Pois é. Aí pega, ganha do Atlético e é campeão, Cruzeiro. Uou, campeão, Pesolano campeão. Acabou a festa do título aí, chegou gente, olha, eu agradeço pelo título aí, mas tô saindo, agradeço e tal. Os caras iam falar, o Cuca 2 aí, ó. Ganhou pra sair bonitão, né? Pra sair gostosinho, o cara tá metendo... Cara, olha o tamanho do problema. Eles chamaram muito mais responsabilidades pra eles. E eu repito, eu já disse ontem, o Paulo Pesolano errou
tudo esse ano que ele tentou fazer, tentando acertar. Mas eu, sinceramente, já havia tirado uma carga importante de responsabilidade dele no processo, porque ele foi extremamente franco com as pessoas responsáveis pela gestão do Cruzeiro, de não estar focado, de sentir, ele se sentia até cansado, ele falou um pouco disso. 6 anos já da carreira profissional, enfim. Eu só acho que atraíram uma responsabilidade, aumentaram ainda muito mais algo que já não precisava. E, na minha opinião, a missão que o Pepa tem esse ano é infinitamente maior do que a missão que foi dada ao Paulo Pesolano. A carga para direção eu assino embaixo, Valu. Mas eu não sei quanto que eu consigo tirar da carga do Pesolano, não. Eu tô deixando a dele, ele assumiu. Eu não tô eximindo ele do futebol ruim. Porque você já veio trabalhar aqui, várias vezes você estava mal. Sim. E quem tá ali não tem nada a ver com isso. Perfeito, mas só eu acho que fica muito mais na conta esse Cruzeiro, na conta daquilo que a direção bancou. Tá? É só isso, eu não tô tirando, ele não acertou nada, ele não é que ele não tem culpa de nada. Não, ele é o responsável por escalar, por jogar e quis ficar também? Ok, mas eu acho que o pessoal chamou muito mais do que precisava com essa decisão aí. Bom, a gente vai seguir nesse assunto daqui a pouco, a gente vai falar mais, tem outros trechos da coletiva, tem mais coisas do Cruzeiro, tem um jogador que o Pepa já pediu, daqui a pouco o Thiago Fernandes traz a informação, mas agora tem a questão do Ademir, hein? Daqui a pouco do Sacha, que eu apurei um negocinho do Sacha também, viu, Thiagão? Não sou o Thiago Fernandes não, mas eu fui atrás do negócio do Sacha aí, com outro clube e tal, daqui a pouco nós vamos falar. O Ademir tá metendo o pé? Tá encaminhada a venda dele para o Bahia. O Bahia encaminhou a compra do Ademir por 2,5 milhões de dólares, dá mais ou menos 13 milhões de reais. E esse valor vai ser pago de forma parcelada. O Ademir tinha contrato com o Atlético até dezembro de 2024, ou melhor, ainda tem esse contrato com o Atlético até dezembro de 2024, e o Galo é dono de 80% dos direitos econômicos do Ademir. Os outros 20% pertencem ao próprio jogador. Já está tudo bem encaminhado, apalavrado, falta o Ademir fazer exames, assinar o contrato com o Bahia. Então o Atlético já encaminhou e já praticamente selou essa venda do Ademir para o Bahia por 2,5 milhões de dólares. O Ale, bom para ambas as partes. Celso Russomano aqui agora. Não, acho que para todas as partes. Todas as partes. Porque o Bahia vai pegar um menino muito dedicado, que não rouba, que já viveu bons momentos. Explica esse não rouba, porque a turma... não dá migué. Os haters ficam... Não para de correr em campo, cumpre tudo, deixa tudo em campo, nos treinamentos. Então é um cara bem profissional, que já viveu bons momentos. Inclusive, eu estava lembrando disso aqui, o meu primeiro jogo como morador aqui em Belo Horizonte, meu primeiro jogo que eu assisti, nem estava trabalhando, foi Atlético e Palmeiras pela Libertadores, no Mineirão, em que o Ademir foi titular, aquele que foi 2-2, que fez 2-0. 2-0, podia ter feito mais. O Ademir foi titular naquele jogo e jogou bem. E jogou bem aquele jogo. E então ele pode entregar bastante. Realmente no Atlético ele não ia jogar e ainda dá um alívio ali na folha salarial. Então acho que é bom para todo mundo. Uma pena, uma pena não ter jogado o que jogou no América pelo Atlético. Ô Elton, Mas se ele joga isso, talvez ele também não jogasse. Era um time em função dele, Paulinho, né? Hulk... Não, eu tô falando, mas seria mais aproveitado. Eu acho que... Ele foi aproveitado no Atlético. Ele teve oportunidades, mas nas oportunidades em que ele teve em campo, é esse o jogo de destaque dele. E ontem eu fiquei forçando a cabeça e você que me lembrou, você falou assim, não, Elton, no 2-2 contra o Palmeiras ele foi bem. E aí eu lembrei mais ou menos contra o Flamengo, 2-1, né, na Copa do Brasil. Isso. O 2-1 da Copa do Brasil, que faz um gol de cabeça. Então, assim, mas foram lampejos, né, daquele Ademir. Mas aquele Ademir mesmo, protagonistas no América, em momento nenhum a gente viu. Ele foi o cara, o coadjuvante, sendo auxiliado ali por algumas outras peças dentro do Atlético. Eu acho que ficou bom para ambas as partes, da forma que o Atlético contratou o Ademir, e aí você botar a mão em 13 milhões, é um bom dinheiro. E, acima de tudo, em respeito ao próprio jogador, o Atlético aceitou essa proposta aí do Bahia. Outros clubes interessados, tá? Deixa eu só para não... Thiago, como que ele veio para o Atlético? Ele veio de forma gratuita, ele chega ao Atlético de forma gratuita, ele tinha um contrato com a América até dezembro de 2021, e aí o Atlético assina um pré-contrato com ele, e ele chega ao clube de forma gratuita. Então, você quer que eu cite os outros interessados por aqui? Por favor, vamos ver se bate aqui. O Botafogo tinha interesse, o Internacional tinha interesse,
O Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos também tinha interesse. Tem mais algum? O Santos. O Santos também tinha interesse. O Atlético Paranaense tinha feito uma proposta no início da temporada, só que naquela época o Atlético não pensava em liberá-lo. E o Atlético Paranaense também está numa política de contenção de gastos. Essa temporada Mas eles não levou o pretendem... Valdir do Bigode. Vai pagar em O criptomoeda, William Thiago? Bigode. O Bigode vai receber em Eu até tenho criptomoeda um lá? detalhe aqui, mas eu não posso dar ainda não. Por quê? Porque me pediu para não falar tudo. Eu imagino. Porque vai receber em criptomoeda? Não, eu imagino Não. que vai ter. Mas não, ele chega por empréstimo, acho que vai ser dividido o salário, algumas coisas assim. Ei, Mas ele já tá lá. E amizade. a amizade! Cadê o Dom? Nem Cadê o mesmo Dom? a força do tempo irá destruir. Paulo Turro e Scolari que pediram ele lá. São amigos. Cadê o Você gosta do Tantão? Paulo Turro e Scolari? Eu vou pegar amanhã, eu trago pra você. Você tá estranho. Amigo é coisa Tomando para se antipatia guardar. na Nessa sua hora, Mas- amigo é muito importante. Eu valorizo isso. Aqui, deixa eu Eu contar. valorizo. Ó, HG, Aqui. só uma coisa do Ademir, Pois o não. Los Angeles Galaxy não apresentou uma proposta, mas tinha sinalizado com a possibilidade de pagar 2 milhões de dólares. E aí 500 mil dólares a menos do que estava disposto a pagar o Bahia. Por isso a situação com o clube dos Estados Unidos não andou. Bora, Bahia! Ai! Aqui, Bebê, e o bebê. Sacha? O Sacha, HG, ele tem muitas consultas, né? O Vasco esteve mais perto de fechar com esse Já jogador. me falaram que no Vasco ele não vai. Só que desistiu pela pedida do Atlético. De acordo com o Vasco, o Vene Casagrande, inclusive, deu essa informação em primeira mão, a gente conseguiu confirmar. O que o Atlético queria era 2 milhões de dólares pela venda do Sacha. Jogador que foi contratado ainda em 2020 pelo técnico Sampaoli, né? E tá no Atlético e tem contrato com o Atlético até 31 de julho de 2024. Além do Vasco, outros clubes têm interesse na contratação do jogador. O próprio Bahia quer contratá-lo. O São Paulo fez uma consulta no último domingo porque entende que existe a necessidade de um centroavante, já que o Calheri vai ficar fora por um tempo. E o Red Bull Bragantino, que quer um jogador para disputar a posição com o Alejandro. Então, 3 clubes além do Vasco têm interesse na contratação do Sacha. De acordo com o que o Vasco conversou com o Atlético gostaria de receber 2 milhões de dólares. E agora é ver se algum desses clubes teria interesse em pagar isso por um jogador de 31 anos e que tem contrato até dia 31 de julho de 2024. Ou seja, um jogador que já pode assinar pré-contrato a partir de janeiro, fevereiro do próximo ano, se algum clube teria intenção de pagar esse valor de 2 milhões de dólares, que dá algo próximo de 10, 11 milhões de reais. Tem fila de clubes querendo Vargas? Cara, pelo que me passaram do staff do Vargas, não tem nenhuma proposta para que ele deixe o Atlético hoje. Natan Pescador. Ele foi oferecido naquele momento ali ao Internacional, mas a situação não avançou. O Natan Pescador não tem informação alguma. Natan Silva. Também não tem informação. Posso checar de ambos aqui agora. O Sacha, eu queria saber o valor que o Atlético investiu nele. Foi 6,5 2 milhões de dólares. Na 10 época. milhões de reais na época. na Foi o época. que o Atlético né? pagou pelo Sacha. Então, é elas por elas. Eu acho que o Sacha tá deu bem entrega mais alto, técnica, né? Assim, por mais que ele não fosse titular, ele foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Não, ele foi importante. Em vários momentos Supercopa do ele O Brasil. HG quer levar os jogadores do Galo no feirão do automóvel. Quer colocar lá, pescador, botar aqui, ó, melhor... Natan Silva. Silva, vai! Não, aí não, irmão. Não, Que é isso? porque- Pescador? Não, O é pescador porque é o dá pra seguinte. fazer isso, hein? Não, é porque é o seguinte, Pode veja alguém bem. querer pagar. A informação, que não é novidade para muita gente, a informação é de que o Atlético teria interesse em negociar jogadores reservas que outros Eram clubes, 3. que outros clubes estão de olho e tal. Mexer no time reserva. Por quê? Acho até o Rodrigo Caetano chegou a falar isso. O elenco tem suas limitações. Estou falando, eu me referindo à quantidade. Tem suas limitações. Então o Atlético não quer mexer no time titular. Mas com jogadores reservas, cara, se chegar a proposta para todos esses que a gente falou aqui, o Atlético não vai medir. Eu acho que esse esforço time pra aí não é vender. nem usa mais isso, né? O sem colete. Tem o titular e o reserva. Você está falando de alguns jogadores que não estão no reserva. Natan Pescador, não tá nem no Não reserva. está no reserva. O Ademir também não estava no reserva. Não tava nem Talvez no o reserva. Sacha não, você pegar o ataque aí, Vargas, Pavon, né? Se povoar o isso. meio campo. Talvez esses caras estejam no terceiro time. E tem gente aí que ganha um alto salário. Ele que é do imposto de renda, esse vagabundo. Eu ele sei quanto você ganha, Ale. sabe? Em todos os lugares, assim, eu já fiz a soma. Tuita. Posso twittar? Pode. Não, que pode. Marcar que arroba pode. bonde do Ale. Ele pode. Tá Tuita, louco? pô, mas ele Eu é sabe, fácil ué. saber. Quero ver se você descobre do HG. Que aí é Não, muito... nem eu sei, irmão. Ó. A minha mulher que cuida. O não sei de HG, nada. o HG ainda não me deu a letra, não, mas o seu já É tô muita ali. mordidinha Já aqui, fiz a ali, soma ó. total ali, Ale, ó. Ó. Ah, aqui na Band, aqui na KTO. Nem, aqui... nem o Pac-Man morde tanto, Não, não. não, parou? não, parceiro, os meus parceiros hoje em dia que é direto. Eu entendi. Tem mordidinha não. Ah. Não, tem mordidinha não.
A mordida é quando é um negócio mais graúdo, mas institucionalmente. Com parceiros, não faço questão. Inclusive, a Deus Gajeta, me na livre, época, né? Até falar com o pessoal da Deus me Receita livre, Federal, se quiserem descobrir o salário do Ale, Ei, ô! Aqui, o Pepa pediu o zagueiro aí, Joe. Vai dar negócio? Ô, HG, muito difícil. O Pepa indicou um jogador pro Cruzeiro, que é o Lucas Veríssimo, jogador ex-Santos, 27 anos, que tem contrato com o Benfica até 30 de junho de 2026. E a ideia do jogador é voltar ao Brasil, porque ele quer retornar à seleção brasileira. Ele nunca teve muitas oportunidades na seleção brasileira, mas acredita que voltando ao Brasil... Vê se ele não quer o Militão. Vê se ele não quer o Militão. Oportunidades na seleção brasileira. desdenhando? E aí, como o jogador é caríssimo, meu. Na semana passada, o agente Paulo Pitombeira se reuniu com o presidente do Benfica e explanou essa ideia de voltar ao Brasil. Até conversei com uma pessoa ligada ao Lucas Veríssimo que tinha me passado isso. E aí, 3 clubes até chegaram a fazer contato para entender qual era a situação do jogador. E é o que complica muito para o Cruzeiro. O Cruzeiro é o 4º clube a fazer esse contato. Corinthians, Flamengo e Palmeiras. Os 3 procuraram o staff do Lucas Veríssimo para entender, olha, existe essa possibilidade de retorno? Até porque no início do ano o Lucas Veríssimo não queria voltar. Só que nesse momento ele entende que voltar ao Brasil seria mais fácil para que ele ficasse mais próximo da seleção brasileira. Então existe essa possibilidade de retorno. E aí o Benfica gostaria de liberá-lo por empréstimo e existe o interesse desses 4 clubes. Corinthians, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. O grande problema é que desses 4, o Cruzeiro é o que teria menos recursos para contratar o jogador. Então eu acho muito difícil que ele venha para o Cruzeiro nesse momento. O que as pessoas precisam entender, que o Thiago trouxe a informação, é de que o Pepa pediu. A notícia é essa. É isso. Agora, o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians estarem na briga pelo Veríssimo, eu não vou dizer que impossibilita, mas dificulta muito a vinda dele para o Cruzeiro. Não, mas eu acho que aí tem uma situação... A notícia é que o Pepa pediu. Tudo bem, mas é uma situação que a gente pode avaliar. O Pepa está completamente fora da realidade do que é o Cruzeiro hoje. Nós sabemos. Ou seja, da coletiva de ontem, ele não tem entendimento do que é o clube. O Lucas Veríssimo não vem para ganhar menos de 1 milha. Ele não vem para ganhar menos de 1 milha. Ele não tem entendimento do que é o clube. Você é da Receita Federal, irmão? Mas isso aí eu tenho convicção. Não, parênteses importante. Portugal nos paga tão bem assim. Poucos são os jogadores que ganham. Mas paga em euro, né? Paga em euro. Não, sim, paga em euro, mas que não se paga tão bem. Então, para ganhar 1 milha, ele tinha que estar ganhando 200 mil euros. Eu não sei se ele tira tudo isso. Deve tirar algo ali próximo dos 100, 150 mil euros. Ali é do esquema. Não, é porque, de fato, eu não sei se ele tira tudo isso. Aqui, ó, de verdade, já 2 pontos aí que deixa a gente preocupado um pouco com a ideia do Pepa. A primeira, ele falar, o Pedro ontem, falar que ele conhece o molde do futebol brasileiro. Eu quero ver quando ele bater lá em Porto Alegre e tiver que subir para Fortaleza. Esse sentimento, esse entendimento não é a pé, do dá que pra ir é, de avião, né? Que é Não, mas pesado. é difícil, viu, É HG? pesado, é complicado, é algo que jogadores já saíram daqui reclamando justamente isso. E treinadores pontuaram que isso é um problema do calendário do futebol brasileiro. Então, esse entendimento. Agora vem uma outra coisa, a realidade financeira do Cruzeiro. Pediu o Lucas Veríssimo. Mas peraí. Mas o Pepa sabe disso aí. Será que sabe? Pediu o Lucas Veríssimo. Não, peraí. Tá de brincadeira comigo, irmão? Não, peraí. Nós Não vou nem falar amigão, vou falar irmão. Ô, coleguinha, Tá poxa de vida, brincadeira, coleguinha. tá brincando com ele. Coleguinha, poxa vida, deixa eu dizer uma coisa. Você acha que o Pepa fechou com o Cruzeiro sem saber nada do Cruzeiro? Não, sabe muita coisa do Agora, Cruzeiro. ele pode pedir o direito dele. Agora, Você acha que será o Pessolano, questão você acha que o financeira ele já tá Pessolano não entendendo? pediu jogador do primeiro escalão? Aí tomou um não, tomou 2 não, tomou 3 não. Só que é o Pode seguinte, ter sido essa quantidade de não que pesou na hora de exatamente, eu falei com esse menino aqui, ó. Pessolano. Esse menino aqui não tá afim de conversar hoje, tá, mano, dá-lhe. Tá. Depois que emagreceu, perdeu a força. Aqui eu sei o que é isso. Eu demorei um ano. Você toma café, você fica maluco, irmão. Sem açúcar, né? De preferência, porque o açúcar da barriga. Não, café é sem açúcar. sempre. Então café E sem da açúcar. barriga é outra coisa, isso aí eu já posso café provar. sem açúcar. Você já comeu bolo com café sem açúcar? Não. É bom demais. Faz isso. Vou fazer. Depois eu falo com você, que eu preciso falar com o Rogério Sotero aqui. Super 55 anos da CNR, gente. tá dando o que bonito falar. hoje, O homem tá aqui. Quando o homem tá aqui é porque tem coisa boa. O homem do preço baixo tá aqui. A CNR em destaque na tela da Band. Super 55 anos. Rogério Sotero. De onde o senhor está vindo agora? Hoje eu estou vindo da Via Expressa de Contagem 2525. Comprei a pia da minha cozinha lá. Pois é, uma loja lá em Contagem, ampla, cheia de estacionamento com muita facilidade. Recolhe a mercadoria na hora. Eu sempre digo isso aqui, gente. Chega lá, recolhe na hora. Até porque também um CD está no fundo da loja. Fica muito mais fácil. Mas essa facilidade existe em todas as lojas CNR. Né? Segurança, tranquilidade e comodidade. Né? Aqui
em Betim, na Grande BH, em Nova Lima e também aí em Varginha, no Via Café Garden Shopping, né, onde nós estamos. Então, todas as ofertas que eu vou anunciar aqui, você pode consultar aqui no nosso Televendas, no nosso WhatsApp, né, essas e as outras centenas de ofertas abaixo do preço de custo, porque o aniversário continua. Aliás, quanto tempo vai durar? É o mês inteiro? Essa Super 55 Super 55 anos é isso aí, para o pessoal aproveitar o mês todo. Só que tem um detalhe, a oferta é para o mês todo. Como as ofertas vêm de 3 em 3 horas, é o que eu sempre digo, né? O pessoal tem que ir, chegar, escolher o seu produto, porque a oferta também é válida enquanto durar o estoque. É isso aí. Por exemplo, eu vou anunciar uma oferta aqui agora, tem algumas aqui muito especiais. Entendeu? O cara me vê anunciando aqui. Eu vou lá no sábado. Não pode. Não pode, meu amigo. Chega no sábado, o Rogério falou que estava nesse preço. Mas o Rogério está falando também que só vale enquanto durar o estoque. É isso aí. Ou seja, o limite das 3 horas ou o estoque. Se a oferta passou a hora, acabou a oferta. Acabou o estoque, acabou a oferta. Aí você perdeu. Você tá afim? Vai lá na loja até às 7 da noite hoje, ou entra aqui, ó, liga aqui, ó, e compra. Não é isso? Oferta de número 1, atenção, é a oferta de 3 em 3 horas. Corre lá. Olha só, a telha Precon VC Colonial nas cores cerâmica e marfim, ela é R$ 2,30 por R$ 86. Aproveitar a estiagem que está aí agora. De R$ 147,00, esta a R$ 99,90 em 10 vezes no cartão. É para poder facilitar a sua compra. Quem estiver me assistindo. Oferta de número 2, olha o trono aí. Essa é bem especial. Esse é o kit com bacia com caixa acoplada, é o City Plus. Ele vem com Hair Pick, aí na imagem tá fazendo até aqui, ó, Smart Clean. Isso aqui, ó, você tira essa tampinha, coloca uma pastilha que é desinfetante. Olha, dá cheirinho. Não, fica desinfetada a sua bacia o tempo todo. Você usou no banheiro para as coisas que você tem que usar, desinfeta o banheiro automaticamente. Olha e já vem, só. pá, que cheirinho gostoso, né? É um produto de alto luxo, de R$ 1.147 por apenas R$ 699. O quê? 5 vezes o cartão, meu amigo. E oferta de número 3, mais Rogerão. econômica. E para finalizar, tem o piso Encéfala PD. Esse piso é R$ 45,45, pode ser usado com uma série de coisas, né? Para sua casa toda, se você quiser. Ele é extra, é acetinado, R$ 32,90 o preço dele normal, está sendo vendido hoje a R$ 22,90 em 10 vezes no cartão, para poder facilitar também. Então é o seguinte, viu aqui, gostou? Clica, compra, vai lá, porque senão daqui a pouco eu vou lá amanhã, eu vou outro dia. O Rogério tá falando isso, não vai Super achar. 55 anos, só na CNR. É isso aí. BH, Nova Lima, Contagem, Betim, Varginha e o Rogério tá por lá te esperando. Então, é isso aí, gente. Um abraço, valeu. Obrigado, meu irmão. 3 minutos e 10 de intervalo. Informação na volta, muito obrigado. Daqui a pouco, Thiago Fernandes tem uma bomba na volta. Fique atento, corre aí e chama o vizinho. Até já. Fala, rapaziada, intervalo nos Donos da Bola. Ó, o programa hoje tá bom demais, falando muito do Cruzeiro, falando também de Ademir saindo do Atlético aí. O negócio tá bom, mas uma atençãozinha pro intervalo premiado, né? Porque tem Samba Prime dia 20 de maio no Mineirão, às 2 horas da tarde, então vai ter o quê? Vai ter o quê? Vai ter Turma do Pagode, vai ter Dilcinho, vai ter Menos é Mais. Cadê o Fabricião? Só pra subir o som para nós aí. Fabricião! Fala, Fabrício! Ih, Fabrício não tá aí hoje, não. Ferrugem, Pichote, Mumuzinho, Belo, Thier, de propósito. O Fabrício sempre tá aí, é isso. O Belo. Aí minha mãe até passa mal, Fabrício. Minha mãe é doida com o Belo. Isso aí. Rodriguinho, Vitinho. Então, ó, manda um print da inscrição aqui no WhatsApp, fechou? Um áudiozinho cantando aquele pagode. Pode ser o Belo, pode ser o Dilcinho, o que você quiser. Que eu vou sortear, vou trazer no próximo bloco. Deixa eu ler uns comentários rapidão antes de voltar pra TV. Que é o seguinte. Deixa eu ver aqui. O Edgar Silva de Oliveira mandou assim: diretoria omissa e covarde. Não quer pôr o dinheiro para contratar jogadores e por isso que chegou no Campeonato Mineiro com uma péssima campanha. Um péssimo time. Gostaria de encontrar jogador... peraí que ele foi meio confuso aqui. Mas ele colocou assim no final, mas como o Ronaldo é covarde, não quer contratar, mais uma vez nós estaremos na Série B. Edgar tá falando do Cruzeiro aí. Críticas fortes aos diretores do Cruzeiro. Por outro lado, Fabiano que falou: pessoal, como o clube empresa acha que o técnico contratado deve trabalhar com o que tem? Não escolher jogadores como no método tradicional. Os funcionários se adaptam à empresa, não o contrário. Acho que essa é a nova filosofia. O Fabiano já pensa de um outro jeito aí. Podemos ver.
Sobre o Galo, o Wilson mandou aqui. O Wilson de Pitangui, Minas Gerais. Um abraço, Wilson. O Ademir é ótimo jogador, mas no Bahia ele será melhor aproveitado do que no Galo. Já o Sacha não pode sair de jeito nenhum. Ele sempre faz a diferença quando tem oportunidade. Assim também é o Vargas. Ambos têm que ficar no Galo. O Wilson quer a permanência. Vargas que não vem jogando tanto com o Eduardo Cudê. É uma questão que a gente pode debater aí, perguntar para a rapaziada o que está acontecendo com o Eduardo Vargas. O Sacha também entra mais um pouquinho e pro Wilson aí são importantes pro time, fechou? Próximo bloco eu trago o resultado do sorteio. Valeu, rapaziada. Esse recado é para você. Atenção, atenção. Tiago, levanta da cadeira porque tem informação. Eu vou mostrar imagens aqui da Minas. Você que é de qualquer lugar de Belo Horizonte, você que é de qualquer lugar da região metropolitana ou está no interior. Eu tô com o mesmo blazer que eu usei para gravar esse vídeo que vai aparecer aqui agora, porque eu gosto do blazer, que é o que serve. Então é o seguinte, você tem um dinheiro guardado e quer fazer um investimento. Você quer ser dono de uma unidade da Droga Rede ou da Poupa Minas. Você quer levar uma farmácia, uma unidade nossa, ser um franqueado nosso e levar uma unidade nossa para qualquer ponto do estado. Fala com a gente. Pega seu telefone, aponte para esse QR Code que está aqui embaixo ou chama no WhatsApp 37 99949 1070. 37 99949 1070. Venha fazer parte da nossa família, explicando bem. Você não precisa entender nada. Você vai ser dono de uma farmácia investindo a partir de R$180 mil. Vai inaugurar uma loja faturando de 100 mil a 1 milhão por mês, recebendo todo o suporte em TI, treinamento, marketing, negociação. Ou seja, você não precisa entender. A gente vai te auxiliar em tudo. Você escolhe a bandeira, a gente monta tudo para você. A partir de 180 mil, você será um franqueado Droga Rede ou Poupa Minas. Fale conosco, aponte sua câmera para esse QR Code ou chame no 37 99949 1070. Venha para a rede de farmácias que mais cresce no Brasil. Mais de 130 inauguradas, eu tenho 3. Ó, dá a imagem dessas faixas aí. Espalharam umas faixas em alguns trechos, em alguns locais da cidade. Sérgio Rodrigues, você destruiu o Cruzeiro por ganância. Cadê a prestação de contas da compra da SAF? Tem mais. Sérgio Rodrigues afundou o Cruzeiro para vendê-lo barato. Tem mais. Ronaldo, o Cruzeiro é time de futebol, queremos títulos. Tem mais. Sérgio Rodrigues, você já foi. Vou contar uma coisa pra vocês. Tá estranho isso aí. Isso aí não é faixa de torcedor, não. Não que não tenha torcedor que não compactue com o conteúdo da faixa, não é isso que eu tô dizendo. Mas isso nunca foi faixa. É alguém que perdeu a tetinha e tá metendo louco. Ou não é, Ale? Você que é responsável em faixa? Rapaz, eu acho também, viu? Até porque o Ronaldo deu um título, né? Recentemente deu um título de campeão brasileiro. Aliás, com muitas sobras, né? Olha lá a loja do mito.com. Esse nunca foi. Isso aí você beija na night, hein? Botou uma dessa aí, você sai. Vai ter faixa contra se você estiver usando essa, não? Não, essa aí é só coisa a favor. Mas isso aí tá estranho, hein, o HG? E outra coisa, o torcedor... É claro que o torcedor é paixão. Eu não sou comentarista de torcedor. Mas o torcedor, ele quer ver o Cruzeiro... Se acostumou a ver o Cruzeiro vencer, ganhar títulos. Mas o cara que ele analisa um pouquinho, não é neste momento que o Cruzeiro está buscando o seu retorno. Sabe que é um trabalho a médio prazo, pelo menos a médio prazo. Pedir título, que é o quê? Esse cara da faixa, vamos supor, vamos fazer aqui o inocente. Ele quer que o Cruzeiro ganhe o brasileiro? É isso que ele quer? Ou a Copa do Brasil tá bom? E Ale, vamos colocar na balança certinho, ser frio. O Cruzeiro chegar à semifinal do Campeonato Mineiro e cair pro América é normal. É aceitável. Sim.
É aceitável. Faz parte do projeto, do programa. O problema campeonato mineiro que ele fez não é legal. essa que é a questão. Não, gente, peraí, gente. Eu tô pegando o negócio só pra Não, eu pensar. não sei. pra ser Deixa ele clean. pensar. Desde o nome do coleguinha 3 falar. eu não sei esperar os coleguinhos, você me desculpa. Ai, ai, ai. Desde que dia? Não? 9 do 3 9 do às 3. 13h21. Então, enfim. guarda. Mas eu acho que são questões que a gente vê ainda que pesa ainda mais por essa questão das faixas. sentido, hein? É esse sentido. Que muito torcedor do Cruzeiro entende a atual situação. E eu vou lembrar um pouquinho do Pesolano, até fugindo um pouco disso, mas o Pesolano, no jogo contra o América, no primeiro jogo, ele pegou e falou assim: é muito difícil buscar jogadores para jogar o Cruzeiro. É muito difícil convencer treinadores a trabalhar no Cruzeiro. Uma semana depois, ele Só sai. que uma coisa, independentemente de quem foi o responsável pelas faixas, eu concordo com a maioria dos conteúdos. Mas é o ali. que eu disse aqui. Não, sim. Muito É que eu só- torcedor, só que eu a acho que é um maioria ponto importante. compactua com o conteúdo. Eu acho que o ex-presidente, o presidente, eu não sei nem o que ele faz Você ultimamente, pra concorda ser com sincero. Presidente da associação. Você concorda com 100% do conteúdo das faixas? Não com 100%, mas com boa parte deles. Mas qual a parte você não concorda? Que. o Volta a ler as faixas. Volta a ler as Ronaldo. faixas. Afundou o Cruzeiro pra vendê-lo barato, eu acho isso certo. Essa parte do Ronaldo, eu acho que, cara, o Ronaldo tá tentando dar títulos. E o ele Cruzeiro deu, time de pô. futebol. Ele deu. Então mas ele tá tentando fazer um bom trabalho no futebol. Até porque é interessante pra ele que existe o futebol. Fora isso, as outras todas eu concordo. Então 75% dos conteúdos eu concordo. Ô, das Valu, 4 faixas que você eu não vi. precisa falar, citar nomes, que eu não quero expor o amigo. Você tem ideia de quem pode ter feito isso aí? Ideia. Mas Eu vou falar só o contar uma nome. história curta aqui. O processo degenerativo que levou o Cruzeiro até onde o Cruzeiro já esteve, muito próximo da extinção, com dificuldades, tentando se reerguer, não começou em 2018, não começou em 2017, nem em 2016. Ele começou em 2011. Então, o torcedor do Cruzeiro é só fazer uma linha do tempo cronológica que vai entender exatamente do que eu estou falando. Esse silêncio eloquente é necessário. Depois de uma fala como a do Thiago Valu, a gente precisa Porque realmente... pro bom entendedor, né? Cara, Pingueleta. na moral, isso não é de torcedor, não. Eu acho que começou até antes disso, esse processo de destruição, pra ser sincero. Acho que o Valor falou até um nome. Você acha que começou a partir de quando? Fala do Valor o nome. Cara, das pessoas que estavam no comando desde 2003, não, da década de 90, que entraram no comando na década de 90. Pra mim começa ali. o Por mais que Estado eles levou tenham tempo, né? vencido títulos, conquistado muitos títulos, eles são responsáveis diretos, os Perrelas são responsáveis diretos também acho. pelas mazelas que o Cruzeiro vive até hoje. ou Também viveu acho. Na década passada. Vão querer abrir uma planilha do Deltan Dallagnol pra você, pra te explicar que você não tem razão, mas tem sim. Eles têm Um acidente responsabilidade. aéreo. Eu sempre faço questão de buscar essa comparação, porque um acidente aéreo é um conjunto de fatores, de falhas que levam a um acidente aéreo. O Cruzeiro, essa tragédia que aconteceu com o Cruzeiro, eu também estou de acordo com vocês. Isso não foi um negócio de 3, 4 anos para trás, não. Já vem há muito tempo. É que muito 2019 tempo. ficou muito gritante, né, HG? Sim. Os caras, Tiveram os caras que quem estava no comando do Cruzeiro acelerou mais ainda a tragédia, né? Viu o Acelerou tamanho caras do não gol, tiveram achou que escrúpulo. poderia Cara, vamos pular, combinar cara. aqui. O Cruzeiro, o Gilvan, entrega uma dívida de mais ou menos 350 milhões de reais. De 2017, que é quando ele sai, para 2019, 17 sai no final de 2017. Mas os compromissos então, não pagos, né, de 2017 para quando ele sai e para 2019, quando o Cruzeiro está próximo de cair, a dívida aumenta mais de 700 milhões. Aumentou 500 milhões em um ano, Thiago. É absurdo. E aí, o que acontece? Quando a polícia agora, a justiça agora, não condenou, dizendo que não havia nenhum tipo de irregularidade, né? O que acontece é o seguinte: a vagabundagem, falei isso lá na Itatiaia, a vagabundagem no futebol, ela caminha paralelamente à imoralidade. Eles fazem a coisa dentro dos meios legais de uma forma imoral. Por exemplo, o Elton é um garoto de 19 anos, jogando o fino da bola lá no Guarani de Divinópolis. O Elton é um jogador que eu vou contratar para o Cruzeiro e vou oferecer trintinha. Aí eu vou dentro da legalidade e falo: Eltinho, você é um garoto para trintinha, vou meter 300, 30 vai para você, 270 é o bem bolado, beleza? Aí pega o Elton, trata o Elton como um fenômeno
põe no Cruzeiro, pagando 300, 30 vai pro bolso dele e 270 vai pro bem bolado. Então faz a coisa dentro da legalidade, contratinho, tudo certo, papá. Só que aí a imoralidade vai comendo, cara. É como diabetes, vai comendo o cara por dentro. É que a grande imoralidade ali era, por exemplo, aquele caso que ele pega e fala, o Itair Machado, o próprio Itair Machado faz, o fulano vai ganhar 200 mil, sendo que ele valia ganhar 300, valia ganhar 30, vai começar a ganhar 200, e ele, Itair, começou a aumentar o próprio salário. Gente, isso não existe. Mas não vai dar nada. Eu vou subir ali e falar, pô, a partir de mês que vem, eu vou emitir a nota tal, porque eu quero. Eu decidi que é isso. O Ale é assim, não é? Mas o Ale é diferente. Tá com aonde? Craque. Você é louco. Olha aqui, meus amigos, atenção, motorista de aplicativo, é com você que eu quero falar. Já pensou em se livrar daquelas taxas abusivas? Podem tirar até a metade do seu lucro. Atenção, hein? Conheça a Rap. Lá você vai pagar apenas 97 centavos fixos por corrida. Não importa a distância, as taxas serão revertidas realmente para a sua melhor remuneração. E descontos para o seu passageiro também. A gente sabe muito mesmo, que joinhas e estrelinhas não fazem manutenção no seu carro e nem pagam suas contas aí. Vem pra Rap e concorra a prêmios e promoções que realmente importam, como troca de óleo, troca de pneus, tanque cheio e muito mais. Cadastre-se agora no site rapmove.com. rapmove.com, rapmove.com e concorra a 1.000 litros de combustível. É isso mesmo, 1.000 litros de combustível grátis para você. Então vem para a Revolução. Rapmove Brasil, a revolução da mobilidade urbana. Em breve, uma promoção para o passageiro também. Aqui, você motorista, se dá muito bem. Vem pra Rapmove, que essa aqui é boa demais. 2 minutos e 40 de intervalo no pique, é rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, porque ó, o WhatsApp do Thiago Fernandes tá pipocando ali. Até já. Baga! Fala, rapaziada, último break nos Donos da Bola. Vou entregar o resultado aqui de quem venceu o sorteio, mas antes só agradecer que eu recebi muitas mensagens aqui. Não é só o WhatsApp do Thiago Fernandes que pipocou, não. O meu também tava pipocando aqui de mensagem, a galera participando muito. E falar que, como só sorteio uma pessoa, né? Infelizmente, o par de ingressos, mas teremos mais sorteios. Então, quem não ganhou hoje, fica ligado, porque pode ser que você seja o próximo sorteado nos próximos dias, fechou? Mas o vencedor de hoje é o Johnny Roger, que com muita timidez cantou um pouquinho aqui pra gente. Quer ver, ó? Amor, posso te chamar de amor, posso te chamar de amor, posso te chamar de amor. Então, assim, eu ainda valorizei a questão que é o seguinte, parece que ele tá na rua aqui, então não tá no sofá de casa, dada todas as adversidades, o homem conseguiu cantar ainda e participar do sorteio. Então vai levar o par de ingressos para casa do Sambra Prime, fechou? Meus parabéns, Johnny, nossa produção vai entrar em contato com você. Ó, o Rômulo, esse assunto do Cruzeiro e do Pesolano tá rendendo ainda com a torcida do Cruzeiro aqui no nosso WhatsApp. Então o Rômulo Siqueira mandou aqui. O Cruzeiro percebeu que o Pesolano não ficaria dia 7 de fevereiro. Dia 13 foi o clássico. Com o empate eles se empolgaram e acharam que teria um futuro maior com o treinador no Cruzeiro. Fábio Oliveira falou, HG e Ale, Cruzeiro pode ser o quarto querendo o Lucas Veríssimo, mas entre Palmeiras, Flamengo e Corinthians, que já tem boas zagas, só aqui é certeza de titularidade. Bom questionamento. E o Éder mandou aqui, boa tarde, na minha opinião, poderia negociar Vargas e mais um ou dois. Custo-benefício muito alto, ganha muito e não deu retorno. Acredito que o Vargas tem até mais futebol que o Sacha, mas não possui o mesmo comprometimento. Obrigado. Concordo um pouco com o que o Éder disse aqui. Eu, se eu fosse Rodrigo Caetano, negociaria o Vargas por toda a questão do salarial. Fechou? Rapaziada, amanhã tem mais intervalo. Tamo junto e bora voltar pra TV. Como é que chama o namorado da Paula Oliveira, Diogo? Diogo Nogueira. Tô
ciúme. Ciúme? Dele ou dela? O recado é para você, atenção, tá, Thiago? Para você que está acima do peso, atenção. Desse assunto eu já entendi. Hoje eu entendo muito mais porque eu eliminei quase 50 quilos. E aí parte do que eu eliminei de peso foi por causa desse cara aqui, Dr. Mauro Jacome, da Clínica Cronos. Preste atenção no recado sobre o balão intragástrico porque vai te ajudar a emagrecer. Dr. Mauro, bem-vindo. E aí, HG, tudo bem? Dr. Mauro Jacome, especialista em gastroenterologia, endoscopia e cirurgia. E o meu recado é para você aí, que está acima do peso, tem dificuldade para emagrecer, vou te apresentar o tratamento com balão intragástrico ajustável. Essa é uma prótese de silicone que é colocada por endoscopia no estômago, sem necessidade de nenhuma cirurgia ou anestesia. Essa prótese ela fica durante 1 ano ocupando um espaço ali dentro do estômago e deixa um espaço bem pequenininho para você se alimentar. Dessa maneira você vai comer durante o ano pequenas porções, mesmo assim não vai ter tanta fome, e isso vai facilitar muito o seu emagrecimento. Aqui na Clínica Cronos nós temos condições excelentes sanitárias e também ótimas condições de financiamento para você que quer realizar o seu sonho. Estou te esperando aqui. Um grande abraço. Pessoal, atenção, atenção. 989542000. 989542000. Os telefones estão aqui. Agende uma avaliação. Vá, fale com o Dr. Mauro Jacome. Explique que você não consegue emagrecer. Ele vai te ajudar. Ele tem um método que vai te ajudar. O balão intragástrico é um deles. Eu, inclusive, usei durante um longo tempo e emagreci com muita saúde. 989542000. Dr. Mauro Jacome, responsável técnico da Clínica Cronos. Vá e emagreça com saúde. Sábado tem seleção brasileira na Band, depois de muitos anos, hein, Elton? Pô, rapaz! A gente que sempre acostumou com o Bandeirantes, o canal do esporte, Bandeirantes, o tinha canal do vários esporte. jogos de seleção brasileira. Eu ouvi no Pelicano News, que é o Jorge Nicola, que os comentaristas serão Neto e Denilson. É verdade? Você sabe? tô Você sabendo, que é do... O Nicola falou isso. Você que é do... Rogério Maurício narrando? Não sei quem vai ser o narrador. Só falta ser a Renata Fã para completar aí o... Não, a Renata Fã comenta demais, irmão. Não, narrar. Narra também. Também. A Renata Fã, tudo que você pedir pra ela fazer, ela faz bem feito. A Renata é um fenômeno. Fenômeno. Então é o seguinte, Brasil e Marrocos. Sabe quem vai estar em campo? Arthur. Não. Esse é bom, hein? Aquele corte na perna dele lá em Valor. Que deve ter esquentado a cabeça do moleque em Valor. Deve. Reinaldo foi com sede ali, não foi? Foi. Deveria ter sido punido, né? Só que Punido mesmo. A arbitragem do futebol mineiro é péssima, a pior do Brasil. Caraca, o Valorzinho hoje tá, ó. Sai daqui e vou levar pra comer um sanduíche. Mas isso aí é um ponto importante. Essa é a minha Paulo tá certo opinião de falar isso. e Não, fala em disse que qualquer ele tá lugar. nervoso. Só disse que ele tá nervoso. Vou levar pra comer um sanduíche. Aqui, esse jogo do Brasil de volta na tela da Band, cara, é um momento muito especial pra Especial Band, sabe? demais, Porque muito eu não legal. me lembro qual foi o último, hein? O André já vai saber me informar já. Qual foi o último jogo do Brasil, seleção brasileira na tela da Band? Cara? Foi na Copa, né? Eu tava acompanhando agora o Foi na Campeonato Copa Carioca. de 14. Copa de Deve ter sido 14. a Copa de Campeonato 14. Quem Carioca. estava lá? Sabe É. quem? Quem estava lá? Não, narrei pelo Band Esportes. Band Esportes. Mas sabe, eu Você sabe que não tem nenhum material não pode ter, mano, nenhum material nosso nas redes sociais. YouTube, nada. Você não vai achar nada da Copa. Eu no gostei YouTube e muito, tal. Sabe eu um gostei ponto muito da importante? transmissão do Carioca da Band. Só para falar a respeito da transmissão da Band para esse momento, a virada de transmissões de todos os jogos em Copa do Mundo partiu da Band. Em 1994, ela foi a única emissora que conseguiu transmitir todos os jogos da Copa do Mundo. A partir dali, as outras detentoras começaram a também fazer isso, porque foi um sucesso quando foi feito pela Band em 1994. Tomara que isso Conhece seja muito essa cabeça desse menino é um negócio. Porque eu gosto de televisão. Eu gosto de televisão. Por que será, né? Elton Chateaubriand, né? Um dos caras que trouxeram a TV aqui pro Brasil. Aqui, tomara que seja a Tem que dar abertura remédio das pra esse menino. Tá mal, tá? A cabecinha dele Não tá bem, né? tá bem atrapalhadinho. Tomara que seja a abertura das portas de uma nova era também de seleção. E a eliminatória, Copa do Mundo de volta. vai ser? Sérgio Maurício, Neto e Denilson. O Fabrício está confirmando para mim. Então já Olha. são duas atrações, o jogo e a transmissão. É verdade. Sérgio Maurício no capricho. Dá a minha vinheta do Sérgio Maurício aí, Fabrício. Vamos ver se você tá bom no negócio aí. A do Sérgio Maurício fala. Everton Guimarães. Essa foi no capricho. De novo.
Everton Guimarães, essa foi no capricho. Deitou no Carioca, hein? Carioca foi muito boa a transmissão. Não, baita transmissão. Transmissão muito boa. A Band é a melhor do mundo, Sucesso, cara. disparado. E foi sucesso. Band...